Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os benefícios de produção em 4K. Tá? Então eu estou aqui com... Meu nome é Alexandre Gigli, eu sou o gerente de produto na Sony. Eu estou com o Wilson Brancaleone, que é nosso especialista também de produto lá na Sony. Temos aqui o Victor Lemos, né, que é produtor executivo da Trator Filmes. Temos o Alex Miranda também, que é diretor de cena. E o Vlad aqui da Simulate também, que é especialista de produto na Simulate Latin America. E ele vai falar um pouco de pós-produção já em XAVC, né, que é o nosso novo codec, assim como falar um pouquinho também, tocar no ponto do 4K RAW, né, da pós-produção, dos problemas, dos benefícios e de tudo isso. O pessoal da Trator fez um trabalho legal aí com a FIFA, né, documentário da FIFA, no ano passado, utilizando algumas câmeras como a F55, FS700, um pouco de Action Cam, Z100, um mix aí de várias câmeras, e eles vão também falar para a gente um pouquinho sobre essa experiência e sobre essa produção que eles fizeram. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os benefícios. Pode colocar no PowerPoint aqui para a gente, por favor. Estou mudando lá. Bom, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o 4K, sobre as tendências aí de mercado que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas como no exterior também. A produção em 4K está crescendo muito, apesar de a gente escutar bastante aqui, a gente escuta algumas pessoas ainda falar que o 4K ainda não é tendência, que não está tendo muita procura, mas na verdade o 4K realmente é a próxima tecnologia, é o próximo passo, como o HD foi do SD, o 4K agora é do HD. E a gente tem algumas comprovações aqui, mostrar para vocês alguns conteúdos, algumas produções que estão sendo feitas não só aqui no Brasil, como lá fora também. E falar um pouquinho desse tipo de produção. Então, né, para a gente falar um pouquinho sobre o 4K, o que é o 4K? Né? A gente sabe que 4K é uma resolução 4 vezes maior do que o HD. Então é como se nós tivéssemos 4 janelas ali do HD. Né? Então isso para a gente dá uma imagem muito maior, até para finalizar em HD, você trabalhando em 4K, você consegue explorar essa imagem, né? Você consegue dar à pós-produção uma imagem muito maior e a pós-produção conseguir trabalhar essa imagem, trabalhar muito melhor a história, né? que vocês estão produzindo. Né? Então, só um pouquinho para mostrar a diferença entre os passos da tecnologia. Nós viemos do SD, né? Depois passamos para o HD. Do HD tem o 2K, que é aí aproximadamente 7% maior que o HD TV. E depois nós temos o QFHD, que na verdade é o 4K para televisão, né? Para broadcast. E nós temos o 4K, que é a resolução aí final para o cinema. Né? Então os dois são chamados 4K, a única diferença é que um é uma finalização para televisão e o outro é uma finalização para cinema, para longa. A Sony hoje ela é a única empresa que tem a tecnologia 4K from lens to the living room, ou seja, da captação das câmeras até a sala de estar. Então a gente tem a parte de captação com as câmeras com sensores 4K, como o F65, como o F55, como o FS7, que a gente está mostrando aí fora também. E nós temos a parte de gravação desse conteúdo, então para gravar e armazenar esse tipo de conteúdo. Nós temos monitores já de OLED e LCD já em 4K para fazer essa monitoração em 4K. Nós temos a parte de distribuição, então temos empresas aí no grupo, como Sony Pictures, por exemplo, para fazer a distribuição desse conteúdo já em 4K. Temos a parte de projeção com projetores de cinema em 4K já em muitas salas no mundo inteiro, isso. E aí, passando para a parte de home, né, nós temos os display, projetores menores para home, TVs, e já temos players também para passar esse conteúdo 4K nas nossas casas. As PMW-F5 e F55, por exemplo, elas estão sendo muito utilizadas lá fora e aqui no Brasil também. Nós já tivemos mais de 5.500 unidades vendidas no mundo inteiro. Aqui no Brasil,
pelo preço do produto, é um número já expressivo de mais de 100 unidades dessas duas câmeras. Então, são duas câmeras que estão sendo muito bem utilizadas para a produção de conteúdo, tanto para TV como para cinema. É uma câmera muito flexível, que você pode usar ela no formato tanto broadcast como no formato para cinema. O 4K já está sendo utilizado até por algumas empresas de serviços de transmissão de conteúdo via internet, como Netflix, Hulu, Amazon. Então já tem uma série de conteúdos, de séries de TV já sendo produzidas em 4K, e isso já pode ser visto hoje, tá? Não é uma coisa do futuro, é uma coisa já atual. Produções estão sendo feitas em 4K, isso aqui no Brasil e no mundo inteiro, e já estão sendo transmitidas em 4K. Tá? Algumas produções de TV também que são feitas em 4K, mas para o HD, né? A gente fala produção do 4K para o HD porque tem esse ganho, né, da imagem, de você ter uma imagem muito maior do que o HD e você conseguir trabalhar isso para o HD. Né? Além da melhoria, do ganho de qualidade que você tem nessa imagem final. Né? Então você tem algumas séries de TV sendo feitas com F55, por exemplo, como The Big Bang Theory, Two and a Half Men. Já temos também alguns longas sendo produzidos também no mundo inteiro. Já tivemos aqui no Brasil até em 2012, 2013, o Afonso Beato sentou aqui com a gente, falou da experiência dele com a F65 na época na produção do Tempo e o Vento. Então, isso está continuando. Já temos isso no ano passado, já estava em 180 filmes aí já em 4K, isso vem crescendo cada vez mais. Alguns lançamentos esperados aí para esse ano, em 4K também, para ser lançados agora em 2015. E aí um dos mais esperados é o Tomorrowland, que foi produzido pelo Cláudio Miranda, que ganhou Oscar aí com A Vida de Pai. Ele também estava na produção do Tomorrowland e agora deve lançar agora em breve, em 2015. Algumas produções também aqui no Brasil, tanto com a Trator Filmes, nós já fizemos aqui a gravação do clipe do Capitão Inicial. Esse foi rodado acho que em julho, agosto, né? Eu lembro que estava bem frio no ano passado, mas ali no nosso standzinho também a gente tem toda a parte do making off desse vídeo. Clipes como o do Jota Quest, a gente já gravou clipes também com a participação da Similate. O primeiro clipe em 4K no Brasil foi uma produção aí em conjunto a Sony com a Similate. E também outros tipos de equipamentos, como a FS700 e agora a FS7, que está sendo muito também procurada para algumas produções também de TV, como esse exemplo aí da batalha do Food Truck A Batalha, né, que foi com o FS700. Eu queria pedir para passar primeiro, deixa eu só falar um pouquinho. Esse vídeo ele foi produzido com a Nex FS700, foi feito por uma produtora do Sul, lá de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Chama Histórias Curtas, que parece que é uma espécie de... são curtas semanais que passa na RBS. Então foi feita lá uma premiação e nós temos aqui um compilado do making off dessa premiação. Poderia passar o vídeo número 2, por favor? A6. Ação! Ação! Tito, esse teu chaveco sempre me convenceu, mas hoje não. Ação! Ação!
projeto é, no futuro, deixar isso para que as pessoas possam entender um pouco melhor a nossa história, né? Então, como eu falei, essa produção, esse making off, foi um compilado de vários curtas, né, que teve uma premiação, isso pela TV RBS, que é a Globo lá de Porto Alegre. E esses curtas, eles passam, cada semana é um curta novo. Então aí dá para ver, né, a ergonomia que foi utilizada a FS700, né, a possibilidade de utilizar vários tipos de lentes intercambiáveis. Você pode usar lentes PL, se for o caso, com adaptadores. Até a Trator também vai falar um pouquinho da experiência deles com a FS700. Esse próximo vídeo a gente recebeu agora, foi produzido com a FS700, totalmente em 4K. Aqui ele não está 4K, porque a gente não tem um projetor em 4K aqui, então o conteúdo não está em 4K. Mas ele foi totalmente produzido em 4K, finalizado em 4K. E a gente vai passar agora aqui, que foi um trabalho da Wide Story. Passa pra gente aí, por favor, o vídeo número 3. Bom, então esse material foi produzido totalmente em 4K, até um material legal aí com imagens das Paralimpíadas. Totalmente em 4K, finalizado em 4K, a gente só não conseguiu projetá-lo em 4K. Voltando no assunto do 4K, sobre cinema, até 2014 já eram mais de 36 mil salas, já com projetores 4K, isso da Sony, tá? Então se você juntar outras marcas, eu nem sei te dizer qual é esse número, mas isso só vem a comprovar que o 4K já está aí. E é realmente a tecnologia pós-HD.
Então, o 4K também está sendo utilizado já para conteúdos ao vivo, já gravação de shows ao vivo, por exemplo, e com a F55, principalmente porque ela te dá essa opção de ligação com o campo broadcast, né? Então você consegue conectar RCPs, unidades de controle na câmera. Então a flexibilidade dessa câmera é muito importante, porque você consegue trabalhar ela. E aí o Wilson vai até passar também uma outra parte, vai mostrar a parte de documentário, né? Da ergonomia da F55 na parte do documentário. Então é uma câmera muito importante porque você consegue, com uma única câmera, trabalhar no cinema, trabalhar no broadcast, fazer documentários, fazer HD, fazer 2K, fazer 4K em XAVC, fazer 4K RAW. Então você consegue vários tipos de conteúdo, vários tipos de produções com esse tipo de equipamento. Na TV lá fora, tanto aqui dentro também, talk shows sendo produzidos em 4K, X Games sendo produzidos em 4K. Recentemente tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Globosat fechou uma unidade móvel conosco aqui, produzindo com 4K, já com testes para transmissão de conteúdo ao vivo. Então, agora eu vou passar para o Wilson, que ele vai falar um pouquinho mais dos aspectos técnicos aqui, falar um pouquinho mais de produto. Mas tem muita gente que vem ali, que chega no stand e começa a comentar com a gente um pouquinho sobre o 4K, dizendo que é muito caro trabalhar em 4K. Sim, é muito caro se você for trabalhar numa versão hollywoodiana. Isso sim, qualquer tipo de conteúdo, se você for trabalhar numa versão hollywoodiana, é caro, tanto HD como 4K. Mas hoje a gente já tem alguns equipamentos mais baratos, o custo está muito mais acessível para se trabalhar em 4K. Ah, mas o arquivo é muito pesado para trabalhar na pós-produção. O Vlad está aqui e vai mostrar que isso não é verdade. Você sim tem arquivos muito pesados se você for trabalhar em RAW, né, o arquivo bruto, mas você também consegue trabalhar com XAVC. Estou mentindo? É muito mais fácil que o RAW. Então, eu vou passar para o Wilson, ele vai falar um pouquinho dos aspectos técnicos aqui. Boa tarde. Estão me ouvindo? Tá ok? Ok. Bom, dando continuidade aí, para provar, né, que como o Alexandre está comentando que o 4K é a tecnologia efetivamente sucessora do HD, eu coloquei algumas informações a respeito da padronização do formato. Eu queria só falar mais uma coisa. O 4K tanto é a tecnologia atual que a Sony lançou essa tecnologia e todos os concorrentes foram atrás e começaram a lançar tanto na parte de consumo como na parte profissional. Então, mesmo se a empresa que não tem uma câmera em 4K agora, ela já está com projetos com outras empresas parceiras deles para lançar equipamentos em 4K, tanto no cinema como no broadcast. Então, isso também vem a comprovar ainda mais que o 4K realmente é a tecnologia atual. Televisores também, né? A gente tem televisores, se for hoje qualquer loja de eletrônicos, vocês vão encontrar televisores 4K não somente da Sony, né? Também de outros fabricantes. Bom, a respeito da padronização do 4K, está sendo feito diversos tipos de normas, tanto para a parte de produção quanto para distribuição e visualização de conteúdo, com o intuito de que o formato, as especificações técnicas estejam todas alinhadas para que todos os fabricantes possam trabalhar e desenvolver os produtos seguindo esses padrões. Então, por exemplo, quem acompanha um pouco aí da parte do 4K deve conhecer aí que falam bastante do REC BT2020, que é a parte de espectro de cores, para distribuição, né, que seria o quê? Para a gente receber esse sinal 4K em casa. O pessoal fala muito do HEVC, que é a codificação de vídeo de alta eficiência. E na parte de visualização, por exemplo, tanto os displays, as interfaces, quem acompanha também deve conhecer lá o HDMI 2.0, que suporta resolução 4K com diferentes frame rates, né, com diferentes taxas de quadro. Então, está sendo feita padronização, então não somente, isso não é a Sony que está fazendo, tem os organismos internacionais que fazem essas normas. Então, isso tudo está sendo desenvolvido para tornar o 4K viável para a gente receber em casa. Tá? Tanto na parte de produção, quanto na transmissão desse conteúdo e visualização do conteúdo na casa da gente. Com relação a testes, né?
Então, desde 2013, coloquei aí 3 exemplos, de testes de distribuição de 4K ao vivo. Foram feitos aí em Londres, a gente teve aí uma transmissão ao vivo de 4K utilizando a tecnologia HEVC, que é o codec de alta eficiência. A gente fez algumas transmissões aí no Japão e, bom, diversos outros países aí também fizeram testes de transmissão 4K para viabilizar a tecnologia aí, a gente receber esse sinal em casa, como eu comentei. Aqui no Brasil, durante a Copa, nós tivemos algumas transmissões em caráter experimental feitas com algumas partidas. Tá? Então, algumas partidas, alguns jogos da Copa foram capturados em 4K e foram feitos testes de transmissão ao vivo, como se fosse o sinal que a gente liga hoje na TV e recebe o sinal de TV digital, só que com a resolução 4K. Tá? Então isso está caminhando aí cada vez mais para que esteja disponível na casa da gente aí conteúdos com essa resolução, ultra alta resolução. Com relação ao futuro, essa informação a gente recebeu aí do Japão, no caso, né, da fábrica, como é que está o desenvolvimento, o planejamento de desenvolvimento para os próximos anos. Então, em 2014 e 2015, a gente está falando aí de 4K, tá, em até 60p, que é o balãozinho azul que vocês estão vendo. Para 2015 e 2016, então, a gente já está falando do 4K chegando em taxas de quadro de até 120 frames por segundo. Tá? E para 2020, já está previsto, isso falando, começando no Japão, de transmissões em 8K. Tá? Então, a tecnologia ela já está, o pessoal já está pensando para frente. Então, 4K no momento, mas para 2020 já chegando até transmissões em 8K. Tá? Então, vocês veem aí que realmente é uma tendência. A gente não está falando de pontos isolados, né? Desenvolvimento de produtos que não vão ter utilidade futuramente. E agora fez algumas questões, né, que geralmente o pessoal pergunta. Então, falando do 4K, ele só oferece benefício de resolução? A gente sempre fala, 4K, a resolução é 4 vezes superior ao Full HD. Mas é só esse o benefício? E a resposta, na verdade, é não. A gente até colocou o termo aí, que a ciência de imagens ela é muito mais do que só a resolução. E o que seria isso? O 4K, o impacto que o 4K tem, na verdade, é uma combinação de fatores. Então, eu listei aí, por exemplo, a alta resolução, que é o principal que todo mundo conhece, você tem uma maior riqueza de detalhes. A questão do frame rate elevado, nas altas taxas de quadro que a gente consegue trabalhar, porque você tem um realismo maior. Por exemplo, imagens em câmera lenta, você consegue ter um realismo muito maior nas imagens do que comparado com a TV convencional. O espaço de cor é muito superior. Então, quando a gente fala espaço de cor, as cores que você consegue reproduzir num sistema 4K são muito superiores ao que a gente consegue reproduzir no HD. Então, você vai ter, falando grosso modo, a gente vai ter uma imagem com cores mais ricas, mais vivas, quando comparado com o HD. Que é a mesma coisa que aconteceu quando a gente migrou do SD para o HD. Tá? O espectro de cores era maior. A gente colocou ali também a saturação de cores e nível de contraste, porque isso causa um maior impacto visual no sentido de você ter uma sensação de imersão no conteúdo. Tá? Então, a gente cada vez mais migra para esse conceito de janela virtual, que a gente fala. A ideia, a impressão que a gente tem é que você está, na verdade, não está vendo um conteúdo gravado, e sim, mas você está com uma janela vendo a imagem que está acontecendo, como se você estivesse olhando para uma janela. Então, o 4K ele traz essa sensação, tá, de imersão no conteúdo. Outra questão que a gente geralmente enfrenta, né, o pessoal muitas vezes nos questiona, o 4K ele só tem demanda para televisão, né, para produções em ultra alta definição? E a resposta é que não. A projeção de cinema digital também está passando por mudanças. Como vocês devem ter acompanhado o que o Alexandre falou, nós temos diversas produções, diversos filmes sendo feitos com essa resolução. A DCI, né, que é a Digital Cinema Initiative, ela é composta por uma série de empresas que têm trabalhado na padronização do 4K para cinema. E os diversos padrões baseados no DCI também já estão sendo feitos, convertidos, né, seria do 2K, por exemplo, para o 4K. Então, tanto na parte de relação de aspecto,
o cropping que a gente tem de imagem, tudo isso também está sendo feito, né, padronizado para 4K cinema. Enfim, quais outros benefícios a gente tem trabalhando com 4K? Primeiro, o espaço de cores. Então, como eu comentei, a reprodução de cores no sistema 4K ela é muito superior ao HD. Então, se vocês observarem a imagem, tem 2 quadros. Tá? Então, um com espectro de cor 4K, que é o chamado REC 2020, e o outro que é o REC 709, que é usado em HD. Então, o triângulo que está destacado é a quantidade de cores que você enxerga no sistema HD, que você consegue reproduzir, e no lado esquerdo é a quantidade de cores, né, que a gente consegue reproduzir no sistema 4K. Então, reparem que é muito superior. Então, isso traz novamente aquele conceito do impacto visual ser maior. Qualquer imagem que você reproduzir num display, gravar com uma câmera 4K, por exemplo, ela vai ter mais cores, vão ter mais cores visíveis. Tá? Para pós-produção, quais os benefícios? Então, a gente colocou aí, por exemplo, imagens mais limpas e de maior resolução. Mesmo que você produza, a tua intenção seja produzir em HD, você tem a capacidade, como você capturou com uma imagem muito superior, em termos de resolução, quando você faz o down convert para o HD, você geralmente tem um resultado melhor, que é o que acontecia antigamente com do HD para SD. Você tinha, por exemplo, uma câmera SD capturando imagem Standard Definition e a câmera HD. Só que a produção, geralmente, quando a gente transmitia em SD. Só que o conteúdo SD gerado por uma câmera HD, ele tinha uma qualidade melhor, porque a resolução da câmera era superior. A mesma coisa acontece no 4K. Você captura em 4K e faz um down convert para HD. O resultado final é superior. Tá? A parte de reframing, que você pode... a imagem que está sendo mostrada aí, a gente tem uma imagem em 4K e um quadradinho vermelho dentro da imagem, que é uma imagem HD. Então, a imagem em 4K, você pode, dentro dela, recortar um trecho que vai ser mais adequado para a sua proposta de filmagem, por exemplo. Então, geralmente, você tem uma produção em 4K, uma imagem maior, o HD, você pode escolher que porção da imagem você vai gerar o HD. Então, isso é uma flexibilidade maior. Se fosse uma captura, por exemplo, em HD, você tem só aquele frame e acabou. Você não consegue mexer. 4K, você consegue escolher que parte da imagem, quando você for fazer uma produção HD, você consegue escolher que parte da imagem você vai trabalhar. Enfim, a parte de composição de imagens, skin, recorte, tudo isso você tem ganho quando você está trabalhando com conteúdos em ultra alta definição. Outro ponto importante, a preservação de conteúdo, né? A preservação em arquivo de conteúdo. Hoje, quando você grava num conteúdo 4K, esse conteúdo está preparado para o futuro. Porque mesmo que você, como eu falei, faça uma gravação em 4K e vá exibir esse conteúdo em HD, o teu material está gravado em 4K. Então, daqui a um tempo, quando tiver maior apresentação de mercado, por exemplo, TVs 4K, você já tem o conteúdo pronto. Então, é a tecnologia que a gente chama de future proof. Então, você tem uma gravação hoje, e essa gravação hoje ela já está preparada para ser executada futuramente quando você tiver mais TVs 4K no mercado, mais conteúdos 4K sendo transmitidos, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, falando um pouco de produtos agora. Né? Vocês tiveram a oportunidade de ver que a gente está com alguns produtos sendo exibidos aí. Eu vou dar uma rápida descrição do que a gente está mostrando e das tendências, né, dos upgrades que nós tivemos nos nossos produtos que foram lançados anteriormente. Então, falando um pouco da evolução de cinematografia digital, coloquei aí esse slide que mostra que, na verdade, quando a gente está trabalhando com produtos para cinematografia digital, a gente está falando lá desde 2000. Então, a primeira câmera que a gente lançou lá, a HDWF900, ela já foi a primeira câmera HD usada para produção cinematográfica digital. Antes disso, a Sony já estava no mercado, porém trabalhando com a Panavision. Então, a parte eletrônica dessas câmeras que eram usadas pela Panavision, a Sony trabalhava. A Sony tinha parceria com eles para desenvolvimento da tecnologia. Em 2000, nós lançamos a primeira câmera, e como vocês podem acompanhar pelo slide, essa evolução foi ao longo do tempo. A gente sempre lançou produtos novos ao longo do tempo. Então, a evolução ela veio caminhando ao longo dos anos. E nós hoje temos opções, como o Alexandre também comentou, para todos os orçamentos.
Então, a gente tem câmeras que são usadas para produção de alto custo, são os filmes, por exemplo, a produção hollywoodiana. Mas nós também temos câmeras de baixo custo, por exemplo, como, se vocês observarem os modelos aí, a PXWZ100 é uma camcorder pequenininha que grava em 4K. Nós temos também a Alpha 7S, que é a nossa câmera fotográfica que está sendo mostrada aí no nosso stand. É uma câmera fotográfica, DSLR, com possibilidade de gravação em 4K. Tá? Então, nós temos desde uma câmera pequena até a F65, que é a top do top, para gravação de filmes, por exemplo, longa-metragem. Tá? Falando dos produtos, do que a gente está mostrando aí. A Alpha 7S ela é uma câmera DSLR, é uma câmera fotográfica, que ela pode ser usada para as produções em 4K. Então, da mesma maneira que o pessoal utiliza outras câmeras de outros fabricantes para a produção de vídeo, uma câmera fotográfica para a produção de vídeo, nós também temos essa opção. Quais os diferenciais? A gravação em 4K, ela tem funcionalidades que são geralmente associadas com câmeras de vídeo. Né, que a gente sempre fala, a câmera fotográfica ela faz produção de vídeo? Faz, mas ela não é para isso. Ela é uma ferramenta que você pode utilizar. O resultado fica legal, a qualidade do vídeo fica legal, mas ela é uma câmera fotográfica. Ela te dá um a mais. No caso da nossa Alpha 7S é a mesma coisa. Ela é uma câmera fotográfica, mas ela tem recursos e funcionalidades que são comuns de câmeras de vídeo. Por exemplo, gravação, se vocês observarem aí, gravação em 50 megabits, possibilidade de colocar adaptadores para você utilizar sistemas de áudio da área profissional e assim por diante. Outro ponto, gravação 4K na câmera, como é que faz? Você usa gravadores externos. Então, através da porta, ela tem uma porta HDMI. Através dessa porta HDMI, você conecta, por exemplo, gravadores de terceiros. A gente tem no mercado uma série de gravadores que gravam conteúdos em 4K. Você pode usar uma câmera barata, para fazer uma produção de vídeo 4K. Tá? Alta sensibilidade, se vocês observarem a sensibilidade da câmera, a gente chega a 409.600 ISO. Então, mesmo numa situação no ambiente com baixíssima luminosidade, o resultado final da câmera de imagem, vocês vão ver que é muito superior a uma câmera que tem uma capacidade de ISO menor. E para mostrar isso, nós temos um videozinho na sequência, que é o vídeo 4, que mostra a imagem da câmera, algumas imagens capturadas para mostrar quão sensível essa câmera é. Então eu vou pedir para o pessoal executar o vídeo 4, vocês vão ver o resultado final de uma produção feita com a Alpha 7S. Então vocês viram que como a sensibilidade da câmera é superior. Tá? Então imagens aí que ficariam no breu total, você consegue trabalhar aí tranquilamente com essa câmera. Muito bem. Voltando sobre os produtos, para a área de cinematografia digital, a gente tem alguns produtos com sensor super 35mm. Então eu coloquei aí os produtos que nós temos, né, atualmente.
a Nex FS700, a câmera mais antiga que nós tínhamos. Nós lançamos a PXW FS7, que está sendo exibida aí também, PMW F5 e F55 e F65, que é a câmera top. Falando um pouco dessas câmeras, falar da PXW FS7. A PXW FS7 foi lançada no final do ano passado, é a câmera que tem ergonomia, ela tem uma ergonomia muito superior às câmeras que a gente tinha até então. Você pode ajustar ela para filmar em diversas condições, né? O posicionamento da manopla permite isso. Coloquei algumas informações aí mais para vocês terem como referência. Então, o sensor é um sensor Super 35mm 4K, a sensibilidade é ISO 2000, 14 stops de range dinâmico, é uma câmera multicodec, permite trabalhar tanto em HD quanto em 4K, gravação nativa 4K, gravação bruta 4K, que é o RAW, e também gravação em Apple ProRes, através do uso de opcional. Tem as diversas curvas aí de visualização, o S-Log, que todo mundo pergunta, para visualização de conteúdo gravado em RAW. E permite fazer a Slow e Quick Motion, né, que seria o High Frame Rate, em até 180 frames em XAVC, que é o codec de gravação da Sony, ou no modo RAW, em até 240 frames por segundo. Tá? Algumas fotos da câmera aí, vocês podem ver que é uma câmera compacta. Tá, ela é arredondada na parte de trás, então foi feito um trabalho aí de desenvolvimento para que a câmera seja o mais ergonômica possível. Pode ver que ela pode ser usada em diversas situações de filmagem, diversas posições. A ideia é cansar menos o operador. Tá? Todos os acessórios de cinema que a gente trabalha com, por exemplo, F55, com a Nex FS700, podem ser usados nessa câmera também. Tá? Coloquei mais algumas informações aqui, mas mais para vocês conhecerem. Então, os principais foi o que eu falei. Lembrando que o sensor da câmera é Super 35mm. O padrão de montagem de lente é o padrão E-Mount, que é um padrão que a gente tem aí já em algumas câmeras, como por exemplo a Nex FS700, que é um padrão que permite, com o uso de adaptador, você utilizar lentes PL, lentes 2/3 de polegada, dependendo do trabalho que você for fazer. Então ela é bem versátil. Tá? Recentemente nós lançamos o upgrade da versão de firmware 2.0, que permite o quê? Falando brevemente para vocês. Gravação XAVC em 4K interna na câmera. O 4K Cinema, tá? 4096 por 260. Até então, ela gravava só no 3840 por 260, que é o 4K de TV, como o Alexandre comentou. Então agora ela também grava em 4K o cinema, que a gente fala. Suporta a gravação em até codecs de outros fabricantes, como por exemplo o Apple ProRes, através do uso de atualização de firmware e uso de adaptador. 4 canais de áudio, melhora na resposta do menu da câmera, etc. Algumas melhorias que nós tivemos aí. Então, reforçando o conceito de multicodec, reparem que a câmera pode trabalhar com diversos codecs, inclusive ProRes. Tá? Então, ela tá na versão 2.0, isso já está disponível. E essa foto está mostrando o gravador. Então, esse gravador é o mesmo gravador que é usado na F55 e é o mesmo kit de gravação que é usado na Nex FS700. Aí podem me perguntar, tá, só tem solução de gravação 4K da Sony? Não. A gente tem, por exemplo, tem um gravador da Odyssey, é o 7QS, se eu não estou enganado o modelo, que você pode utilizar com essa câmera, da mesma maneira que você pode usar na FS700, ele também é compatível com essa câmera, então se você quer utilizar uma solução de gravação de outro fabricante, isso também já está disponível. Ok? Então aqui, para exemplificar isso, como que é o conceito de gravação da Sony, adaptador, a câmera, adaptador e gravador Sony, que é o mesmo que é usado na FS700, com um cartão de memória AXS. E se você estiver utilizando o Odyssey 7Q, você trabalha com drives SSD. Tá? Mas o conceito é o mesmo. Só para mostrar que vocês podem, quem tinha uma Nex FS700 e utilizava essa ferramenta de gravação da Odyssey, pode trabalhar com a FS7 também. Tá? Aqui eu coloquei informação no site. Se vocês procurarem o site da Sony, buscarem informação sobre o produto, tem todo o informativo das versões de firmware e as funcionalidades que estão disponíveis de acordo com a versão de firmware. Então é bem simples, bem rápido de se verificar o que você precisa. Está trabalhando com a câmera, que versão que tem que estar para eventualmente trabalhar em 4K, trabalhar com nativo cinema, etc. E agora a gente também tem um vídeo da PXW FS7 mostrando aí algumas imagens que foram capturadas com essa câmera. Então, pedir para o pessoal soltar o vídeo 5 aí para a gente.
My name is John Hicks. I'm a 22-year-old director of photography from the greater Los Angeles area. I've been shooting for about 8 years. I really love shooting BMX because of the freedom involved. A lot of shoots for other subjects require lots of setup, lots of preparation, lots of time before you even shoot. With BMX, it's as simple as contacting your friend, getting to the spot, setting your camera up within 5 minutes, and you're shooting. One of the things that excites me so much about shooting BMX is the risk involved. When you take the camera out, things get serious. Just that risk, the excitement is what keeps me coming back to it. I'm very thankful for Sony providing me this opportunity to use the FS7 and document how I use it in my own methods of shooting. My work is very run and gun. I need something compact and versatile, but that also looks professional when I take it out in front of a client. The FS7 is a perfect mix of being compact and also being packed with features. And for what I do, as far as lots of shooting on a skateboard, constantly moving, it's important to have something that's not too cumbersome, but is also fully capable of doing everything that I need it to do. The FS7 hits every single point on the checklist of what I need in a capable camera for shooting BMX. The ability to shoot 4K 60p is one of the main attractions of this camera. When you can shoot 4K 60p with a X AVC long, you can go all day and you just have infinite flexibility with your footage. You never know exactly what moments, especially when shooting BMX, you might want to slow-mo or add extra effects to, so just having those extra frames at your disposal at all times is wonderful. Yeah, the Mobi provides a very one-of-a-kind look, and when you strap it up on the FS7, it's obviously a force to be reckoned with. Another great feature of this camera is the E-mount lens system, which provides you an extreme amount of flexibility. With the use of adapters, you can use every lens in existence. It provides you ultimate versatility to capture your image in whatever look you have imagined. So in my particular line of work, action sports videography, you're always looking for the next most capable and portable tool to accomplish your vision. And I feel as though there's no camera that's more capable of doing that right now than the Sony FS7. Então, exemplo de utilização da FS7. Vocês veem que o rapaz falando que é bem versátil e tal. Infelizmente o vídeo está só em inglês, a gente não tem a versão com legenda em português, mas a ideia é mostrar o conceito para vocês, tá? Falando um pouco da F5 e da F55, a gente já falou bastante dessa câmera, então eu vou me concentrar nos upgrades que tiveram, tá? Então só para vocês relembrarem, a F5 e a F55 são uma câmera pequena, muito utilizada em produções cinematográficas e de dramaturgia. Então a Rede Globo, por exemplo, hoje, no Projac, eles utilizam essa câmera para as novelas. Tá? Toda a novela da Sony, toda a novela da Rede Globo está sendo feita com essas câmeras. Tá? Então é uma câmera que grava tanto em HD, quanto em 2K, quanto em 4K. Você pode trabalhar nessas três opções de formato. Na onboard, que a gente fala, na própria câmera, você grava em MPEG 2 HD, em XAVC, em SSTP, que é o codec de alta performance, em XAVC em 4K. E também com a utilização de um gravador externo, você pode gravar tanto em 4K quanto em 2K RAW, que é o bruto. O que a gente tem de novidade com essa câmera? Questão de upgrades. Primeiro, um upgrade para transformar a F5 na F55. Para quem não lembra, a F5 ela não gravava 4K internamente, ela só gravava 4K no gravador externo, e o espectro de cores que ela conseguia enxergar era menor. Então, quem quisesse trabalhar com codec espectro de cor maior e gravar 4K nativo na câmera, tinha que adquirir a F55. Nós lançamos um upgrade, um kit de upgrade, que permite que você troque o sensor da câmera e atualize uma licença de software que você instala na câmera também, para que quem tem uma F5 passe a ter uma F55. Então, aquele cliente que no primeiro momento ele não investiu ou não podia investir no equipamento na F55, por questão de custo, etc., não tem necessidade, agora, através de um opcional de hardware e software, ele passa a ter as mesmas funcionalidades da F55. Tá? Então, é uma compatibilização aí para quem comprou inicialmente a F5 e agora precisa de funcionalidades da F55. Ele não precisa investir numa câmera nova, ele só atualiza o hardware que ele já tem. Com relação à gravação, a gente também tem agora um opcional que permite gravação em ProRes
e em DNX HD. Então, é uma placa que você instala na câmera, ela libera para gravação, além dos codecs que eu comentei no começo, XAVC, MPEG HD, etc., você pode gravar também em Apple ProRes e em DNX HD. Tem uma tabela aqui, que é só para vocês verem que tem dentro desses codecs, diversas opções de gravação, tanto em resolução quanto em frame rate. Tá? Então, isso fica disponível com a utilização desse upgrade. Outro ponto importante é o Build Up Kit. É uma atualização, se vocês observarem a foto, para que a câmera a F5 ou a F55 ela seja utilizada como ENG, ou seja, como uma camcorder de ombro. Muita gente que utiliza a câmera, quem já viu a câmera que a gente está exibindo, ela é um tijolinho. Então, dependendo do que você queria fazer, ela não era muito ergonômica. Então a Sony lançou esse opcional, é um kitzinho de upgrade, você instala a câmera nele e ela fica como se fosse uma camcorder de ombro. Então você tem lá a entrada de áudio, pode colocar receptor de microfone, você pode colocar bateria que é utilizada em câmeras de jornalismo, por exemplo, que é uma bateria muito comum em câmera da Sony, então, etc. Você pode utilizar a câmera como uma camcorder ou como uma câmera para documentário. Tá? A gente usa esse upgrade, né, esse kit de upgrade, para que a câmera fique mais versátil nesse sentido. Você pode usar a câmera tanto para uma produção cinematográfica quanto para uma produção de documentário. Então aqui tem a foto da F55 com o kit. Reparem que ela parece uma câmera, vai ficar parecendo uma câmera de ENG mesmo. Então você põe lá o receptor de áudio, você tem os controles na lateral, os ajustes na lateral, e ela vai ficar mais fácil de se trabalhar em determinadas situações quando comparada com só o tijolinho, que é a parte central. Que geralmente a gente trabalha no tripé, uma montagem um pouco mais clássica aí para cinematografia. Ok? Sim? Bom, então vamos passar um pouquinho aqui para trator. Vitor, se você puder falar, quer passar o vídeo de vocês? Ou você falar um pouquinho antes? Olá a todos. Depois da aula do Wilson, até intimidante. Um pouco maçante, né? Um pouco técnico, mas... Prometo ser breve e contar um pouco do que foi essa experiência com o documentário oficial da Copa do Mundo para a FIFA e também outras produções que a gente tem realizado de entretenimento, publicidades com o 4K. A Trator ela tem um dos nossos principais focos, é o mercado internacional, e temos por hábito de estar presentes em todas as feiras, os grandes mercados. E aí, em 2013, eu lembro que estava eu e o Alex no MIPCOM, que é a principal feira de mercado de entretenimento do mundo, que acontece em Cannes, e todo mundo já falava sobre 4K, era mais do que uma realidade, já estava instituído, mas quase na mesma velocidade que aqui no Brasil. Na sequência, final de 2013, a gente participou do pitch internacional da FIFA, e entre outras questões, um dos pontos fortes era realmente a realização em 4K, e que, entre outras coisas, nos levou a ganhar o pitching, produzir o documentário oficial, que a gente trouxe hoje aqui, o teaser, é inédito, ainda não estreou para o público em geral, e para o qual daqui a pouco eu apresento. Com muita satisfação, em 2014 fomos novamente para o MIPCOM, mas dessa vez como convidados, palestrantes, para falar sobre essa experiência 4K, com outros players, exibidores, produtores de conteúdo, Red Bull Media House, todo mundo falando sobre o 4K e os benefícios. É algo que é de fato novo, mas está mais que instituído. Acho que não me cabe também falar sobre todos os benefícios, que nem o Wilson já apresentou, mas de fato ele traz uma gama de possibilidades e de qualidades que vai muito além. Aí eu agora peço para soltar o teaser para vocês ficarem com uma ideia.
Bom dia, comunidade! Bom dia, Brasil! Bom dia, Rio de Janeiro, Copacabana e bairros adjacentes. É hoje a grande estreia da seleção. Brasil! Tomando de 5-1 depois de abrir o histórico pela madrugada. Fantastic impression, so we love it. That's crazy. I'm enjoying every minute. I love it. Very good. Nice weather. Amazing. Nice people. Yeah. Very nice. Brasília, Brasil! Qué gol en 2 partidos, no tiene vergüenza. Te mando un beso, mi amor. Thank you for Brazil. ¿Cómo duerme acá adentro? Espero que tenham gostado. É um documentário de 90 minutos que deve estrear em breve e na TV brasileira. Falando um pouco sobre a produção, foram 32 dias de filmagem entre várias emoções, com 8 equipes nossas espalhadas pelo Brasil inteiro, porque a gente estava cobrindo as cidades sedes, mas também outros locais, como o Xingu. Eu, português, indo para uma aldeia no Xingu foi algo inédito também, ou pelo menos agora foi entusiasmante. E outras cidades que estavam vivenciando a Copa para poder ter esse registro que fica para a eternidade. Aí eu abro espaço também aqui para o Alex, que é diretor do filme, falar um pouco da experiência das câmeras 4K no meio de uma emoção da Copa do Mundo. Olá, boa noite. Realmente o 4K é o que há de mais atual. Eu formei minha carreira dirigindo videoclipes, comerciais de televisão, documentários, e sempre gostei muito de misturar linguagens, misturar câmeras. Hoje eu tenho usado 4K na totalidade assim das nossas produções. É um pedido do dia a dia. A maioria dos meus clientes, a primeira pergunta que eles fazem: esse comercial que você vai produzir para a gente, você vai gravar em 4K? Como eu disse, para os comerciais de TV ou para as produções de documentários, sempre a pergunta vem para o 4K. Então, assim, é o que há de mais atual. Todas as grandes fabricantes de câmera, os seus últimos lançamentos são todos em 4K, em sua grande maioria. Essa experiência da FIFA não foi diferente. Eu usei alguns tipos de câmeras 4K. A gente fez uma parceria com a Sony e pôde usar a F55, usou a FS700 também com gravador em 4K, usou a Action Cam também, que é uma câmera menor da Sony, estilo GoPro, e a F100, né? FS100 e Z100. A Z100. Protótipo ainda, né? Foi uma experiência incrível fazer o documentário da FIFA. Foi um sonho, apesar do pesadelo do 7-1. Pensava que eu ia ter um ataque cardíaco no campo. Mas acho que para o roteiro final foi de grande validade. A gente ouviu bastante falar sobre a FS7. Essa câmera é o xodó no mundo agora, essa câmera.
todos. Eu acabei de fazer uma produção internacional onde eu viajei durante 25 dias para 8 países e com um stop de 5 dias em Nova York, onde a gente teve contato com produtores, com freelancers, com assistentes de câmera. A FS7 é uma das câmeras mais locadas hoje, então é uma coisa que você sente muito nas locadoras, né? O que está mais saindo? O que o pessoal está mais usando é a FS7. Então é uma câmera nova que foi lançada ano passado, mas quem gosta e precisa pode ficar de olho, porque é a câmera do momento. No custo-benefício, né? Ela não é uma F65, mas o custo-benefício dela é unânime, assim. Você vê diversas produções usando dessa câmera e tendo resultados incríveis. Eu fiz uma compilação de imagens total gravadas com a F7 e gostaria de dar um play. Realmente a ergonomia, a pegada dela é totalmente diferenciada. Acho que a Sony tinha um problema com as outras câmeras, que elas eram um pouco quadradas. Você não... Eu, que sou cameraman das minhas produções, eu sinto ali aquela dificuldade de estar com uma câmera quadrada que não se encaixa. A FS7 ela já resolveu esse problema. É uma câmera que ela encaixa no corpo, você não quer mais tirar do seu ombro. É leve e é compacta ao mesmo tempo. O resultado final é brilhante. Então eu queria mostrar esse vídeo agora. Não sei se está na ordem aí, ou era isso? Então, essas imagens que a gente viu foram captadas todas com a F7. Algumas imagens em slow motion, 60p, 4K, né? E uma câmera que custa aproximadamente $10.000 nos Estados Unidos. Aqui a gente já pode imaginar em 3 vezes isso. Nem tanto, nem tanto.
Na verdade, até complementando, a gente está fazendo um trabalho junto ao Japão para adequação de preço dessa câmera para o nosso mercado, tá? Então, a gente sabe que o dólar está alto, mas a ideia é que o preço seja mais adequado aí para a nossa realidade. Mas é isso, é uma câmera maravilhosa, cabe todos os tipos de lente e a experiência foi uma primeira experiência num projeto bem grande de 25 dias filmando todos os dias nesses 8 destinos e foi com esse equipamento e acho que o resultado ficou bem muito legal. Bom. Da próxima vez convida a gente para ir junto, né? Viajar junto aí. Muito legal, obrigado pela compartilhar essa experiência aí. E vamos passar agora para o Vlad, falar um pouquinho de finalização, pós-produção. Vamos lá. Será que dá para aparecer minha tela aqui? Muito bem. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Bom, primeiro em nome da Similate, eu quero agradecer a Sony. Vocês estão me escutando bem? Então, eu queria agradecer a Sony pelo convite, né? Falar um pouquinho aqui do nosso workflow com a câmera. Bom, a Similate já é parceiro da Sony há um bom tempo, né? Fazendo eventos juntos e tal. E, bom, a ideia aqui é mostrar um pouco do workflow, um pouco da diferença, né? Como se trabalhar nos arquivos 4K, principalmente XAVC, que a gente está falando, na XAVC. Falar um pouquinho também da diferença do XAVC para o RAW, bem rápido, como explicando mais ou menos qual seria o diferencial de um para outro. E mostrar também a facilidade, né? Porque aquilo que o Alexandre estava falando, às vezes existe aquela preocupação, né? Pô, vou gravar em 4K, mas e aí, o que eu vou fazer com esse material, né? Todo mundo sabe, material pesado, que não sei o quê. Então, hoje está mudando muito isso, né? Primeiro pelos codecs que estão surgindo, como o próprio XAVC, que é um codec super leve, né? Uma qualidade assim incrível para trabalhar. E equipamentos, né? Aqui a gente está com o Scratch, né? De pós-produção, que cada vez mais com poder de processamento muito rápido, né? Então, hoje, cada vez mais está facilitando, né? A vida para quem quer finalizar, produzir ou trabalhar todo o material em 4K. Bom, a ideia aqui é mostrar um pouquinho a diferença. Primeiro eu vou começar mostrando um pouquinho a diferença de tamanho que a gente estava falando. Bom, aquela lista lá que o Wilson mostrou, a gente pode colocar em prática aqui o que realmente faz a diferença quando se trabalha em 4K. Né? Então aqui eu tenho esse projeto do Scratch, eu estou com arquivos RAW e XAVC e XAVC, então vamos começar aqui com o XAVC. Para mostrar um pouquinho, primeiro eu quero mostrar um pouco a diferença de tamanho de imagem. Eu acho que foi o Alexandre que mostrou no PowerPoint, acho que o Wilson também mostrou a diferença de janela, né, de 4K para HD. Então aqui no software de pós-produção você pode ver isso na prática. Né? Então aqui esse meu projeto, ele está criado em HD, né? Propositalmente eu criei um projeto HD, e essa imagem é uma imagem 4K. Então você nota a diferença de tamanho, né, na tela. Vou só colocar em play aqui para a gente visualizar isso aqui em play. Então você já nota fisicamente aqui, né, a diferença de tamanho que você tem para trabalhar numa imagem 4K. Né? E lógico, não só colorimetria, mas você consegue capturar, lógico, um volume maior de informação, você consegue ter um espaço de cor muito maior para se trabalhar, você consegue ter um enquadramento muito mais dinâmico, né, para o teu trabalho. Então eu poderia aqui, por exemplo, numa imagem como essa, direto da parte de pós-produção, fazer um reenquadro, né, dessa imagem. Então você vê a quantidade de informação que eu teria para reenquadrar, né, num material finalizando em HD, nesse caso. Né. Lembrando que aqui eu trabalho no XAVC 4K e a máquina continua dando play em tempo real. Então quer dizer, não existe mais aquela preocupação, puta, vou gravar em 4K, mas e aí, como é que eu vou dar play nesse material? Como é que eu vou editar esse material? O que eu vou fazer com esse material? Né, hoje está cada vez mais prático esse processo, tanto de edição como pós-produção. A vantagem do XAVC, que eu vejo, né, falando em termos de pós-produção, primeiro, que a câmera, tanto a F65 como a F55, ela já grava os dois formatos para a gente. Então ela grava tanto o arquivo RAW como o XAVC. Então isso te economiza já o tempo de conversão para o que a gente chama de offline. É como se você tivesse um offline, né, olha que chique, um offline em 4K. Né? Que na verdade você pode escolher, né, ou finalizar esse material em RAW, né, ou finalizar já em XAVC. Por quê? Porque a qualidade de informação que você tem no XAVC também é muito grande. Né? O Dynamic Range que a gente fala, né, você vai escutar falar muito isso, que é
o tamanho da imagem, o tamanho de informação que eu tenho de cor para trabalhar a imagem, mesmo em XAVC, ele realmente é muito grande. Então, se você vê uma imagem como essa aqui, eu vou só reenquadrar aqui para... Bom deixar em 4K mesmo. Eu vou abrir aqui o histograma, né, só para vocês darem uma olhada no que a gente tem de informação. Então, você, aqui usando um software de correção de cor, você vê a quantidade de informação que eu tenho para trabalhar numa cena como essa, né, mesmo trabalhando no material XAVC. Então, isso permite com que o colorista tenha uma flexibilidade muito maior, né? Você não tem tanta... Lógico que tudo tem um limite, mas você não tem tanta preocupação, por exemplo, se eu estou trabalhando em baixas, em gerar ruído, né, ou estourar muito as altas. Por quê? Porque você tem toda essa informação capturada no arquivo, né? Você não tem informação clipada, que a gente fala. Então, eu trabalho todo o tempo com toda a característica da câmera, né, para mim trabalhar a correção de cor. E lógico, se eu quiser reenquadrar, eu posso vir aqui e reenquadrar para HD. O fato de eu estar reenquadrando para HD, eu não estou convertendo a imagem para HD, ou seja, eu mantenho a imagem, a quantidade de pixel em 4K, eu estou reenquadrando, né, numa janela HD, poderia estar monitorando também em HD isso, mas a minha quantidade de informação continua a mesma, né, ou seja, eu continuo trabalhando com todo esse Dynamic Range que a câmera me fornece. Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens do XAVC. Ou seja, ele é um arquivo ao mesmo tempo grande, mas ao mesmo tempo leve para se trabalhar, né? Hoje você pega um Media Composer da vida, você já consegue editar direto no XAVC, sem precisar converter para nenhum outro formato, né? Então, isso dá uma versatilidade de trabalho muito grande. Você acaba finalizando o seu trabalho de uma maneira muito mais fácil, não só na edição, mas também na pós-produção. Em termos de metadata, né, não existe muita diferença entre o XAVC e um arquivo RAW. Se eu pegar, por exemplo, esse XAVC e visualizar aqui a metadata do arquivo, no Scratch, você vê que eu tenho todas as informações do arquivo, né, desde nome do arquivo, desde Real ID até timecode, source timecode, resolução, formato, color space, né, ou seja, qual foi o color space que foi usado para gerar esse XAVC. Ou seja, todas essas informações, o arquivo XAVC ele traz também na metadata dele. Isso é importante? É super importante. Por quê? Porque na hora da pós-produção, depois de feita a edição, isso aqui é o que eu vou usar para reconformar o meu material, para ter o meu material no Scratch ou em qualquer outro software de pós-produção, de finalização, né, mantendo a metadata original. Ou seja, isso acaba facilitando muito a vida de quem está fazendo a conformação do material através de um EDL, ou através de um XML, ou através de um ALI, dependendo de qual editor que foi usado. Então, a mesma informação que eu tenho no XAVC, eu também tenho no RAW. Então, se eu abrir o arquivo RAW aqui só para vocês verem, vou clicar em um deles aqui, você vê que é muito parecido na informação de metadata que eu tenho. Então, assim, lógico que no RAW eu vou ter um pouquinho mais, né, de informação, mas o XAVC também não deixa nada a desejar. As informações assim, que são importantes para a gente fazer a parte de finalização, está tudo no XAVC também. Então, não vejo muito problema quanto a isso. Eu tenho até aqui um exemplo, que eu deixei aqui separado, de 3 formatos de imagem, né? Então, a primeira de baixo aqui, eu tenho o MXF, ou seja, o RAW da câmera, né? Então, primeira vantagem que eu tenho trabalhando com RAW, óbvio que em RAW sempre você vai ter vantagem, né? Porque eu estou trabalhando com o arquivo nativo da câmera. Então, uma delas é você poder escolher, por exemplo, o espaço de cor que eu quero trabalhar, né? Então, aqui, lógico que cada fabricante de câmera vai ter o próprio SDK, que a gente chama, né, que é o próprio desenho da estrutura do software da câmera. Então, no caso da Sony aqui, eu tenho todos os parâmetros de ajuste de color space da câmera, né? Então, ou seja, eu posso partir desde um formato ACES, trabalhar em ACES, até um formato 709, né, ou um formato S-Log, que está sendo muito utilizado com a Sony também. Então, quer dizer, você tem essa versatilidade, né, de estar alterando o teu color space aqui a qualquer momento. Essa vantagem, uma das vantagens é trabalhar em RAW, né? Mas o XAVC também traz muita informação, como eu disse, vou até abrir o histograma aqui para a gente comparar, né? Vou pegar aqui vamos colocar os dois em 709 aqui só para a gente dar uma olhada, né? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, esse seria o arquivo RAW, então vou clicar aqui no arquivo XAVC. Então, você vê que os dois eu tenho bastante informação, né? Tanto no XAVC como no MXF, que é esse aqui de baixo. Então, eu mantenho muita informação de cor para mim trabalhar. E aqui eu tenho, por exemplo, um QuickTime já comprimido. Então, aqui vocês notam a diferença, né, que você tem no histograma.
Então isso está mostrando o quê? Que eu tenho muito menos informação, né? Quando eu acabo comprimindo muito material, eu acabo perdendo muito mais informação de colorimetria do que trabalhar com arquivos nativos ou com arquivos que permitem que tenha um codec de uma qualidade assim bem razoável. Então o XAVC você pode ver aqui assim, um exemplo bem nítido, né? De que eu mantenho muita informação para correção de cor. Qual que é a vantagem disso? Eu acho que eles já mencionaram, eu consigo além, lógico, ter um formato muito melhor de imagem, né, quantidade de cor muito maior. Isso permite, na pós-produção, algumas facilidades, não só de correção de cor primária, mas correção de cor secundária também. Por exemplo, vamos pegar aqui uma cena como essa daqui. Vou fazer uma correção de cor rápida aqui, só para vocês sentirem como é que funcionaria a quantidade de informação que eu tenho numa imagem como essa, né? Então, vou fazer uma correção de cor primária, rápido aqui, né? Então você vê como eu consigo trabalhar com bastante range, tanto nas altas como nas baixas e nas médias, né, sem gerar um ruído que me incomode muito. Não sei se no projetor dá para ver bem, mas só para vocês terem uma ideia. E outra coisa que também é fundamental quando eu tenho um arquivo com uma resolução assim, uma qualidade de imagem alta, é a facilidade para trabalhar a correção de cor seletiva, que a gente chama, que são as secundárias. Então, por exemplo, se eu quero ajustar os highlights dessa cena, né, fazer um keyer só de highlight. Então, vou criar um layer aqui, vou clicar no qualifier e vou criar um keyer de luminância. E vamos aqui setar a luminância. Então, você vê que eu vou passando o mouse, a quantidade de informação que o sistema consegue reconhecer. Isso por quê? Porque eu tenho essa informação gravada no arquivo. Quer dizer, eu não tenho ruído no arquivo, eu tenho realmente pixels para trabalhar. Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar com arquivos nessa resolução, mesmo que não seja arquivo RAW. Né? Aqui eu estou trabalhando com arquivo XAVC e eu consigo manter todo essa quantidade de pixels, né, disponível para correção de cor. Então, isso permite você fazer um ajuste muito mais sensível, né, dos highlights, dos tons médios ou dos shadows, sem gerar tanto resíduo, né, tanto material, tanto ruído na imagem. Ou o outro exemplo clássico é de keyer. Então, se eu quero fazer um keyer, vamos fazer um keyer aqui, por exemplo, na camiseta do nosso fotógrafo. Então, vou pegar um keyer aqui por HSV. Né, e você vê como o arquivo é leve. Eu estou trabalhando em 4K, estou deixando o negócio rodar em play e estou fazendo o meu keyer. Então, aqui eu posso ajustar, né, a cor que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui, eu quero pegar a camiseta dele. Vou pegar um pouquinho mais para cá. Posso visualizar isso aqui em máscara também, para facilitar aqui o meu recorte, né? Colocar um pouquinho de blur aqui, selecionar só ele. Então você vê com qual facilidade eu consigo isolar, né, o pixel que eu quero trabalhar. E você vê que a qualidade é tanta que qualquer outro pixel que tenha informação bem similar, o software consegue também já estar recortando. Nesse caso aqui eu vou usar até uma máscara, né, para a gente separar aqui só a camiseta dele nesse caso. Né. E aqui vamos fazer uma correção de cor rápida. Vamos só mudar a cor dele aí, para vocês verem que mantém sem gerar um ruído que me incomode na cena. Então, isso sem contar que eu estou trabalhando com um arquivo já codificado. Né? Ou seja, se eu for aqui no menu de configuração de arquivo, você vê que eu não tenho opções que nem eu tenho no arquivo RAW. Isso aqui já está convertido, ou seja, já está transcodificado para um XAVC. Então, mesmo transcodificado, eu continuo mantendo essa quantidade de informação para fazer a finalização da imagem. Então, isso eu acho que é um ponto essencial assim, para pós-produção, né? Você ter uma qualidade de imagem como essa, num arquivo ao mesmo tempo grande, por ser 4K, e ao mesmo tempo leve, né? E com uma facilidade de performance de equipamento muito prático, muito rápido. Então, bom, parabéns aí à Sony por nos dar esse tipo de material para a gente trabalhar. E bom, a ideia aqui não é mostrar o equipamento, óbvio, a ideia é mostrar um pouco da estrutura, né, como é que funciona o workflow com os arquivos da Sony. Esse material aqui foi um material que a gente gravou na Colômbia, Festival de Cinema de Cartagena. Então, esse material foi todo gravado durante o festival, né, foi todo editado no Media Composer. Nós fizemos 2 edições, uma edição foi feita com arquivo RAW, e nós usamos uma F55, aliás, 2 F55. E também filmamos em XAVC, até para no festival a gente fazer um comparativo, né, de uma imagem com a outra.
E realmente o resultado foi impressionante, assim, acho que só quem gravou mesmo, quem trabalhou, que conseguia no final acabar definindo qual que era o XAVC e qual que era o MXF, porque eram realmente muito próximos. Claro que falando em termos de cinema, é óbvio que a ideia é sempre trabalhar o arquivo mais puro possível. Então, o RAW ainda é o arquivo preferencial, né, de quem trabalha com cinema. Mas eu posso te garantir que o XAVC também é um formato que te dá muita segurança de trabalho. E com a facilidade de manter toda a metadata. Então, esse projeto, por exemplo, eu tenho todo o material bruto aqui já carregado. Vou até carregar ele de novo aqui para vocês verem o tempo que demora para a gente carregar esse material aqui no Scratch. Né? Então, eu vou criar aqui um timeline novo e vou reloadar esse material para vocês verem como é que funciona. Então, vou selecionar aqui Load Clip. Aqui são os formatos, né, que o software suporta. Então, a gente tem aqui tanto Sony F65, 55, F5, ou seja, todos os RAWs da câmera, como o Sony MXF também. Então, eu vou selecionar aqui, nesse caso, Sony MXF, selecionar aqui arquivos múltiplos, que eu tenho bastante arquivo aí, e vou carregar todo mundo. Então, aqui o que o Scratch está fazendo? Ele só está, na verdade, criando um link, né, entre o software e as imagens que estão no HD. Eu não tenho que converter o material para um formato local para o software. Essa é a vantagem. Então, você vê que eu acabei de carregar aqui, vamos ver quanto tempo eu tenho aqui, ó, 1 hora e 46 minutos de material em alguns segundos. Né? Então, só para vocês sentirem como isso faz diferença na pós-produção. Né? Porque, se falando hoje em longa, você tem dias de gravação, né? Ou seja, horas e horas de material bruto para trabalhar. Então, se você não tiver agilidade para isso, você está morto. Você não vai acabar teu material nunca. Você vai demorar aí 6 meses para terminar o teu longa, né? Então, ou o teu curta, ou o minissérie, o que seja. Então, essa versatilidade de trabalho é muito importante para a gente da pós, né? E te dá essa versatilidade. Então, mesmo trabalhando no XAVC, aquilo que eu estava falando, ele carrega toda a metadata também. Então, eu consigo conformar, por exemplo, um EDL vindo de um Avid, ou vindo de um Premiere, ou vindo de um Final Cut, ou o que seja. Na verdade, o Scratch ele permite você conformar qualquer tipo de material, não só EDL e o XML. Você pode conformar um AF também, tanto do Premiere como Avid, ou um Ali da Avid. Né? Então, ele é bem versátil quanto a isso. E a vantagem desses arquivos, como a gente tem toda a metadata, eu vou lá, abro, nesse caso aqui, meu EDL. Eu tenho toda a informação do EDL aqui, dos cortes, né? E aqui eu posso indicar o que eu quero conformar. Eu quero conformar baseado em timecode, eu quero conformar baseado em real ID, eu quero conformar baseado em shot name. Então, ele te dá toda essa versatilidade para você buscar realmente aquilo que o editor usou, né? O arquivo, o clipe que o editor usou. Aí eu conformo aqui, carrego e já tenho a minha edição montada aqui no software de pós-produção. Para aí, lógico, trabalhar correção de cor, trabalhar efeitos, trabalhar o que você precisa usar para terminar o teu material, né, no software. Bom, acho que, falando a grosso modo, é isso. A gente está com o stand aqui também, inclusive do lado da ARRI, ali, na frente para a Sony. Se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo no equipamento, a gente está lá disponível. Através do site também, vocês podem baixar uma versão trial do Scratch para teste. Então, se tiver algum material da Sony para testar, né, ou qualquer outro formato, mas de preferência a Sony. Então, vocês podem baixar o software, testarem e, enfim, e testarem a performance do material. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se tem alguma pergunta. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, na verdade, a gente só quis passar um pouquinho do panorama do 4K, né, que na verdade realmente é a próxima tecnologia, aí, a tecnologia que já está acontecendo hoje no mercado, já é o próximo passo do HD mesmo. Isso não somente a Sony está falando, mas como as outras empresas também estão correndo atrás disso, soltando produtos aí em 4K também. Falamos um pouquinho de produto, falamos um pouquinho aí de produção, pós-produção. E se tiver alguma dúvida, a gente estamos lá no stand da Sony, tem o Vlad lá com o seu stand da Simulate. Estamos disponíveis para vocês. E a gente queria agradecer. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente queria agradecer aí a presença de todos. Obrigado aí, pessoal da Trator. Tá com a gente aí de novo. Obrigado, Vlad. Obrigado, Wilson. E obrigado a todos aí pela presença. Bom, gente, vamos ter que sair da sala para poder montar a próxima mesa, por favor.
Fala para o pessoal que, ó, por favor, alguém da monitoria que estiver me ouvindo, não pode entrar ninguém, por favor. Alô, as pessoas estão aproveitando para entrar, não pode entrar agora, por favor. E eu pediria para a gente esvaziar a sala, por favor. Agora pode ficar junto do lado, se quiser. E depois vem o Yuri falar de comercial e o Fabrício deve querer falar alguma coisa. Mas, Olha, mas você viu o que aconteceu?